Olá, tudo bem? Preparado para mais um estudo? Hoje nós vamos conversar sobre alguns princípios de saúde. Nós estamos vivendo numa época difícil, né? Muita gente com medo do coronavírus. É claro que a gente não vai facilitar, a gente tem que se precaver, mas uma das coisas básicas é que a gente tem uma imunidade alta, né? Infelizmente, por uma série de atos que cometemos normalmente, tanto na alimentação como na falta de exercício, no dormir tarde, né? São coisas que prejudicam a nossa saúde e abaixam em muito a imunidade. Então, esses princípios de saúde com base na Bíblia vão nos ajudar a compreender um pouco melhor o que é que tem que mudar na nossa vida. Então, nesse assunto de hoje, nós vamos conversar sobre será que tem alguma relação entre a forma como eu cuido da minha saúde, se é que cuido, né? E a compreensão da palavra de Deus? Interfere em alguma coisa? A forma como eu cuido do meu corpo, da minha mente, né? Será que me atrapalha na compreensão da palavra de Deus? Será que interfere no meu relacionamento com Deus? Será que minhas orações não chegam até os ouvidos de Deus? Será que me ajuda a ter mais anticorpos para eu defender das pandemias que assolam o mundo? Será que se eu fizer as coisas direitinho, como Deus manda na sua palavra, eu vou ter mais anticorpos, o meu sistema imunológico vai ser bem mais resistente, mais forte? Vamos poder enfrentar as pandemias que tem por aí? A Bíblia nos fornece algum princípio de saúde necessário para vivermos de acordo com os ensinos de Cristo? Sermos cristãos de verdade, também na questão da alimentação, dos cuidados com o corpo? Qual o melhor plano de alimentação para o homem? Nós vamos descobrir hoje, através do estudo da palavra de Deus. Vamos começar? Então, vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais este dia que nos concede com vida, com saúde. Obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais da tua palavra. Pedimos que teu Santo Espírito possa ser conosco, dando-nos sabedoria dos altos céus para compreender os teus ensinamentos, principalmente no que vamos estudar hoje, nos cuidados com o nosso corpo, para que a gente não fique só na teoria, só no conhecimento, mas parta para a prática também. Para isso, nós necessitamos da tua ajuda, porque sabemos que não é fácil mudarmos hábitos de vida que temos há tantos anos, mas sabemos que é possível sim, e tudo nós podemos. Em Deus nós podemos qualquer coisa. Por isso te pedimos que nos ajudes, nos oriente, nos dê força dos altos céus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar o nosso estudo. Quando Deus criou o homem, nós já estudamos também sobre isso. A gente vai falar muito, nós já estudamos sobre isso, mas é bom reprisar, né? Quando Deus criou o homem, ele teve um cuidado muito especial com relação a alimentação deles. Olha o que diz em Gênesis 1, 29, 30. Gênesis 1, 29 e o 30. Na minha Bíblia diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Olha o que Deus deu para o homem comer, hein? Toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Essa era a alimentação do homem. Então seriam os grãos, os cereais, as castanhas, verduras, legumes, não é? Essa seria a base da alimentação do homem. E para os animais, olha o que ele diz aqui: a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, vivos, né? Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, a alimentação dos animais eram ervas, e a dos homens não era diferente. Eram vegetarianos restritos, né? Só comiam nada derivado animal, só frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, né? Castanhas. Essa era a alimentação do homem. E, pelo que nós já vimos quando estudamos sobre a criação, uma fartura muito grande, né? E esse é o melhor plano de alimentação para o ser humano. Hoje em dia também, mas é caro. Não é caro. Não é caro. Você gasta muito mais comendo carne do que o dinheiro que você gastaria para comprar 1 quilo de carne, você consegue comprar meio de castanha e você vai ter mais proveito
com as castanhas e o seu corpo vai agradecer. Mas esse é o melhor plano que Deus instituiu para o ser humano, que tem hoje um monte de dieta diet, dieta light, vegetarianismo, veganismo, ovo-lacto vegetariano, carnívoros, onívoros e vai por aí afora, né? Mas o ideal para o homem é aquilo que Deus deu. Deus deu logo na criação, já preparou para o homem, nada de McDonald's, não tinha nada dessas coisas. Era só o que ele conseguia colher nas árvores, nas plantas, nas sementes, né, que tinham por ali. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Veja, aqui não quer dizer que a alimentação vegetariana vai fazer você viver tanto, mas com certeza a alimentação que Deus estabeleceu vai te ajudar a fazer mais. Aqui em Gênesis 5, no versículo 5, diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Muita gente pergunta, mas eles tinham uma forma de contar diferente. Não, não tinha. O que havia de diferente é que Adão estava no Jardim do Éden, no Jardim do Éden tinha a árvore da vida e ele se alimentou. A gente não sabe por quanto tempo. Quanto tempo Adão viveu no Jardim do Éden? Nós não sabemos. Sabemos que um dia ele fez uma arte, desobedeceu a Deus e foi expulso de lá. Agora, quanto tempo ele viveu lá? A Bíblia não nos informa. Mas foi o suficiente para ele viver 930 anos. E não só ele, olha a descendência dele. Versículo 8, 7. Foi filho de Adão. Depois de Caim, Abel, tiveram outros filhos e filhas, né? E depois veio Sete. E Sete viveu 912 anos. 912. Adão, 930. Sete, 912. Mas teve um que viveu mais que todos eles, né? Está lá no versículo 27 de Gênesis 5. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos. Nossa, mas eles viviam bastante, né? Depois do pecado, veio o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu que a idade do homem não seria superior a 120 anos. Fala, mas já está de bom tamanho, né? Tanta gente morre com 60, 70 anos, já está morrendo, né? O plano de Deus é que a gente viva mais e com qualidade de vida. Mas é obedecendo às orientações dele, não do homem. Nem médico. Tem muito médico aí que dá algumas recomendações, né? Para a carne, nós não falamos na carne, né? Quando foi que Deus permitiu ao homem o uso da carne? Gênesis 9, versículos 3 e 4. Primeiro ele fala aqui o que estava liberado para o homem comer. Lembrando um detalhe, Deus não deu a carne para o homem comer porque ele necessitava, o organismo dele estava precisando de uma fonte de proteína. Não, nada disso. Ele deu a carne para o homem comer porque o homem queria comer carne. Então Deus falou, bom, já que você quer comer carne, eu vou te mostrar quais são as melhores carnes para você comer. Porque a gente está vendo a pandemia, né? E quando você vai olhar, há pouco tempo a gente teve o ebola lá na África, né? Por quê? Porque o pessoal comia carne de macaco. E a gente vai ver aqui que o macaco não é para ninguém comer. Agora, lá na China, onde deu esse problema, o pessoal, não sei se lá também come, mas eles comem cachorro, eles comem rato, eles comem morcego, eles comem barata. Não está no cardápio que Deus deu para o homem. Então, o homem está atraindo doenças sobre ele. Então, olha o que Deus fala aqui em Gênesis 9, versículos 3 e 4. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Vamos ver de novo esse verso aqui, que ficou meio esquisito. A aliança de Deus com Noé, então, Deus avisando Noé, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Lembra que na arca entraram 7 casais de animais limpos, considerados limpos, e um casal de cada espécie, né, de animais considerados impuros. O que era impuro? Impuro que não era para comer. A girafa não era para comer, o elefante não era para comer, o macaco não era para comer. Esses entrou um casal de cada. Agora, daqueles que pode comer, entraram 7 casais. Quais que pode comer? A vaca, né? A vaca com o boi, a cabra e o bode, né? Nós vamos ver quais são as características desses animais.
Então, esses eram considerados limpos. Então, esses entraram 7 casais de cada. Então, o plano de Deus é que a carne, porém, com sua vida, eles podiam comer carne, mas com a vida, o que é a vida? É o sangue que corre no corpo. Enquanto estiver vivo, não pode comer, tem que matar. E matar tem que fazer o sangue escorrer. Tem gente que gosta daquele bife sangrando, né? Olha assim, o que ele fala assim, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O judeu não come carne com sangue. Eles abatem o animal, deixa pendurado, ele lá corta na nuca, né, para poder escorrer o sangue, deixa ali até parar de escorrer sangue. Quando parar de escorrer sangue, aí eles vão limpar a carne, vão lavar a carne para poder comer. Gênesis 7:2 diz assim, a pergunta, né, em Gênesis 7:2, Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos, que eu estava conversando aqui, olha só, Gênesis 7:2, de todos os animais limpos, tomarás para si de 7 e 7, ou seja, macho e fêmea, 7 casais. Mas dos animais que não são limpos, ou seja, imundos, serão só 2, o macho e a fêmea. Então, quando Deus colocou esses animais na arca, ele já estava avisando o homem, olha, vocês vão poder comer carne. Não era o meu plano, mas já que vocês querem comer, pelo menos vocês vão comer dos animais limpos, né? Então, vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Mesmo permitindo o uso da carne, quais orientações Deus deu ao Senhor? Já vimos algumas orientações ali, né? Teria que ter os animais limpos e os animais imundos. Dos limpos, 7 pares, 7 casais, e do imundo, 1 casal. Porque o imundo não era para comer, ele ia se multiplicar tranquilo. Agora, do limpo, como o povo ia passar a comer carne, quer dizer, já comiam antes do dilúvio, né? Deus só vai agora regulamentar a situação. Então, já que querem comer carne, pelo menos comam das limpas, então precisam de mais animais. O livro de Levíticos está logo aí depois de Êxodo, né? Êxodo, Levíticos 11, versículo 47. 11:47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Então, ele ia dar agora as orientações para o povo sobre que tipo de animais. Deixa eu ler os 46 aqui. 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Olha a primeira condição. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, Deus passou orientações para o homem do que é que pode comer, tanto em termos dos animais aqui da terra, né? Os quadrúpedes, quais aves que podiam e quais não poderiam comer. Então, como nós estávamos falando, né? Deus liberou os animais, não com que faltasse alguma fonte de proteína, porque naquele cardápio inicial já existia uma fonte de proteína, aliás, diversas fontes, né? Os grãos no geral, grão de bico, lentilha, feijão, fora as castanhas, né? Todos eles são ricos em proteína, não ficam devendo nada para a carne. Mas ele liberou para comer em carne e também deu algumas orientações. Então, vamos lá, vamos ver quais foram as orientações que Deus deu. Peraí que travou aqui. Aí. Então, quais são as características desses animais limpos? Aqui em Levíticos 11, a partir do versículo 2 até o 12, fala sobre os quadrúpedes, sobre os animais, quais que poderiam ser comidos e quais não poderiam ser comidos. Deixa eu tirar minha telinha daqui. Então, olha, o Deus falando com Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas, né? Cortadas assim, deixa eu ver aqui está para ver? Aqui está fendido, ó, cortado. Que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas e rumina, não é só unhas fendidas, tem que ruminar também. Deles comerei. Deste, porém, não comerei dos que ruminam
ou dos que têm unhas fendidas. Quer dizer, se ele só ruminar ou só tiver unhas fendidas, não é para comer. Esse vos será imundo. O coelho rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Então, a carne de porco, acho que desse aqui o problema maior que o povo tem é com a carne de porco, né? Ah, é deliciosa, é saborosa, é nutritiva. Não interessa, Deus está falando que não é para comer. Ah, mas naquele tempo era diferente. Não, naquele tempo, talvez a carne fosse muito superior à de hoje, porque naquele tempo eles não davam hormônio para os bichos irem para ganharem peso logo, para as galinhas botarem mais ovos, para elas irem para o abate mais cedo. Não tinha nada disso antigamente. Hoje a coisa piorou. Então, se naquele tempo já era imundo, hoje então é pior. E aqui envolve também aqueles tradicionais embutidos, né? Nem derivados. Não é para comer, tocar na carne de porco, nem comer carne de porco, porque é imundo. Nem derivados. Presunto, mortandela, salame, todas essas coisas embutidas aí, esquece. Esquece. Não usa essas coisas. Primeiro, porque é feito com resto de animais. Segundo, porque com certeza tem carne de porco ali misturada e Deus está dizendo que é imundo. Com relação aos peixes, então o recado de Deus é o seguinte: de todos os animais que há nas terras, comerei o seguinte: todo que tem barbatana e escamas, nas águas, nos mares, nos rios, esses comerei. Tem que ter o quê? Barbatana e escama, aquelas nadadeirinhas deles, né? E as escamas, não é de couro não. Mas de todo animal que não tem barbatana nem escama, nos mares, nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo que não tem barbatana ou escama nas águas será para vós abominação. Aqui entra camarão, entra lula, entra lagosta, não é peixe. O camarão tem escama, mas não tem nadadeira. Então está fora. E é considerado o lixo dos mares. Ele come lixo. Lá no fundo do mar, ele vai comendo os restos, né? Então, deu para entender? Os animais têm que ter o casco fendido, e tem que ser ruminante. E os aquáticos aqui, né? Os peixes têm que ter escamas e barbatana. Fora disso, tudo mais é imundo, não é para consumir. Agora, e com relação à bebida alcoólica, tem alguma restrição? A gente ouve muito médicos falando assim: não, um copo de vinho é muito bom, toma um suco de uva, você quer tomar vinho, toma um suco de uva, não tem álcool, né? Ah, uma cervejinha faz bem. Gente, olha o que diz em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A pessoa que faz uso de bebida alcoólica, ela chega a um ponto que ela começa a falar, repetir as coisas. Já tive muitos parentes, tem muitos colegas também que, quando bebiam, repetiam, se achavam engraçadas e falavam um monte de besteira. A pessoa se altera totalmente. Nunca vai ser sábio fazendo uso de bebida alcoólica. Provérbios 23, do 29 ao 35, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? A gente vê o pessoal bebe e fica com os olhos vermelhos, né? Mas os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mar, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Uma vez eu fui numa clínica
cuidar do diabetes, né? E tinha uma pessoa que estava lá para emagrecer. E ele já estava lá 2 semanas, tinha perdido já acho que uns 15 quilos, mais ou menos, em 2 semanas, né? Estava indo muito bem. Mas a gente ouvia ele reclamando lá, nossa, não vejo a hora de sair daqui, que eu estou doido para comer um churrasco e tomar minha cerveja. Quer dizer, para que estava na clínica? Qual a finalidade? Se era para perder peso e você quer sair de lá para ganhar peso de novo, né? É a mesma coisa. A pessoa se sente aqui como se tivesse espancado ele, né? O corpo todo dolorido, tá? Mas quando ele despertar, o que ele vai fazer? Vai beber outra vez. Vai voltar a beber. Bebida alcoólica, ela vicia. Ela vicia, ela estraga casamentos, faz a pessoa perder o emprego, afasta amizades. Você fala coisas assim sem pensar que você não tá no teu domínio próprio, você está sob o efeito do álcool, né? Então, ela é escarnecedora. Pode se afastar. Ah, mas e a cerveja? É bebida alcoólica. Sai de perto tudo quanto é bebida alcoólica. Ah, cerveja sem álcool. Você começa com a sem álcool, daqui a pouco você está com álcool. É melhor não chegar perto de nenhuma. Não faz falta nenhuma para o nosso organismo. Nosso organismo precisa de água. Água. Muita água. Nós vamos estudar sobre isso aí. Por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Por que será que ele fica dando essas restrições, fala para não usar bebida alcoólica, ele fala para não comer determinados tipos de carne? Por quê? Para que isso? Qual a finalidade? 1 Coríntios 6, vamos lá para o Novo Testamento, depois de Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha que importante isso aqui. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse corpo aqui não é meu. Aqui a morada é o templo do Espírito Santo. Não é meu, isso aqui é emprestado. Deus emprestou para mim esse corpo aqui. Ele não é o meu corpo. Eu não posso fazer o que eu quero com ele. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque fostes comprado. Cristo morreu na cruz, pagou. O salário do pecado é a morte. Quem tinha que morrer era eu. Mas ele morreu no meu lugar ali. Ele pagou o preço. O nosso corpo pertence a ele. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nada aqui é meu, tudo é emprestado, tudo pertence a Deus, todas as coisas pertencem a Deus. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, não é meu. Às vezes fala, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou comer aquilo, hoje eu vou correr para tal lugar, vou fazer não sei o quê. Você pode fazer, só que lembrando que depois você vai prestar contas para Deus, porque é tudo dele. É como se alguém prestasse o carro para você, pode usar à vontade. Olha, você pode abastecer, não esquece de trocar o óleo, não esquece de calibrar os pneus, não esquece, ele dá as recomendações. Não é trocar óleo, nada, enquanto ele estiver rodando, vou deixar rodar. Calibrar pneu, ficar lá baixando, medindo pressão de pneu, não vai calibrar nada, vai ficar assim. Aí quando você vai devolver o carro, nossa, que porcaria de carro que você devolveu para ele. Te dá um carro bom, você devolve uma porcaria, né? É mais ou menos isso que Deus está falando. Eu fiz para você um corpo, para você.
os seus olhos, fazer o que é reto, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos. Quando fala seus mandamentos, não são só os 10 mandamentos, nós estamos vendo aqui alguns mandamentos que Deus deu com relação aos cuidados com o nosso corpo, né? E guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que vieram sobre os egípcios virá sobre vocês. Essa pandemia não vai alcançar-nos se nós formos obedientes aos ensinamentos de Deus. Nós temos que mudar os nossos hábitos de vida. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto sobre saúde? Você não conhece? Eu não sabia de nada disso que você está falando hoje. Então, lá em Atos, capítulo 17, versículo 30, Atos, depois do Evangelho de João, Atos 17, versículo 30. Olha que bom, né? Que bom. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Você não sabia? Não tem problema. Deus não vai levar em conta. Mas agora é hora de você começar a mudança de hábitos. Deus não leva em conta o passado. Agora você já sabe, agora não tem mais desculpa, né? Não pode falar, eu não sabia, agora sabe. Ainda tem muita coisa para aprender com relação aos cuidados com o templo do Espírito Santo. Tiago 4,17. Ele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E cuidar do corpo é um bem que você... Principalmente quando você come demais, quando você consome açúcar, né? Ele te dá uma letargia. Já viu o nenê? Começa a chorar, você vai lá dar uma mamadeira com bastante açúcar, o danado dorme, né? É como se ele ficasse alcoolizado. E quando você come doces, né? Bastante doce, e você fica meio grogue assim, é como se você tivesse alcoolizado. A sua mente não funciona. Como é que Deus vai se comunicar comigo se minha mente não está funcionando? Está drogada. Drogada pelo excesso de açúcar, drogada pelo excesso de alimentos e condimentos que a gente ingere, né? Não tem como se comunicar com Deus. Por isso que João falou assim, amado, quero que te vá bem, tanto na saúde como vai bem a sua parte espiritual. É um relacionamento, as duas coisas têm que andar bem mesmo, né? Funcionando muito bem. Eu tenho que ter um relacionamento cada vez melhor com Deus. Eu preciso da minha memória funcionando muito bem, a minha mente funcionando bem para absorver esses ensinamentos. O que mais que Deus tem para dizer para nós? Olha, às vezes você fala assim, bom, qual deve ser a nossa atitude com relação à saúde? O que eu tenho que fazer? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá para o Daniel 1:8, no Velho Testamento. Ezequiel, Daniel 1:8. Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. E eles, por serem filhos de príncipes, né? Fazerem parte da liderança da igreja de Israel, mesmo eles tinham em torno de 16, 17 anos de idade, né? Eles já sabiam o que era bom e o que não era bom. Então, quando o rei falou, olha, vocês vão passar por 3 anos de aprendizado, e nesse período vocês vão comer da minha mesa, olha só, hein? Comer da mesa do rei. Tem muita gente que quer ficar feliz, vou comer do bom e do melhor, mas olha a posição de Daniel e de seus amigos aqui com relação aos alimentos da mesa do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha a palavra que ele usa. Não se contaminar com o que tinha lá. Tinha carne de porco? Provavelmente tinha, mas também devia ter de peru, ou de frango, alguma outra coisa assim, que ele poderia comer, né? Está dentro daquele que pode ser consumido. Mas, e o vinho? Pode ser que tivesse refrigerante, alguma coisa assim. Não. Ele não ia se contaminar com nada disso. Ele pediu um cardápio diferenciado. Nós vamos depois estudar, conversar mais sobre esse cardápio dele. Mas era a base de pão, água, legumes, frutas. Era isso que ele queria. A Bíblia escreve lá legumes e água, mas a palavra usada para legumes, no hebraico, né? Significa grãos, alimento no geral, alimentos mais saudáveis, né, no geral. E olha o resultado dessa decisão dele. Decisão arriscada, hein? Falar que não quero comer do que tem na mesa do rei é querer morrer, né? Mas Deus estava com ele. Quando ele tomou essa decisão, não vou me contaminar com nada que tem na mesa do rei, Deus já estava trabalhando no coração do rei
e do chefe dos eunucos também, para que fosse atendida a solicitação de Daniel e de seus amigos. Depois dos 3 anos, olha o que aconteceu. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos, mais entendidos, mais inteligentes do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Foram 3 anos de aprendizado das línguas locais, das matérias locais, de tudo que o rei de Babilônia, né, Nabucodonosor, queria daqueles que vieram de Israel, né? Alimentação diferenciada. Deixa eu só voltar aqui o que ele... No versículo 12, capítulo 1, versículo 12, ele falou para o chefe dos eunucos: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Esse legume seria algo semeado. Então, podiam ser sementes, castanhas, frutas, no geral, né? Tudo que foi semeado é o que ele pediu. E água, só isso. Nada de vinho, nada de refrigerante, nada de carne de porco, pernil, nada dessas coisas. Não quero nada disso. Só o que for semeado e água. O que for semeado é o que a gente viu lá em Gênesis 1, né? Nós estamos vendo o cardápio inicial de Deus. Foi isso que ele pediu. Qual for? Ele pediu só 10 dias. Me dá 10 dias para testar. Interessante que nesse capítulo 1, depois vocês leem o capítulo inteiro, no versículo 14 diz assim: e ele os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Experimenta 10 dias fazendo uma alimentação saudável, você já vai notar a diferença no teu corpo. Essa ajuda de Deus que ele vai te ajudar a pegar gosto pela coisa. Agora, olha esse texto aqui de uma escritora cristã chamada Ellen White. Ela era adventista, era da nossa igreja, né? Presta atenção no que ela diz aqui. Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana, diabetes, pressão alta, colesterol, todas essas doenças aqui resultam dos seus próprios hábitos errôneos, em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis do seu ser. Não nos é possível glorificar a Deus, quer dizer, ter um relacionamento mais íntimo com Deus, enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus, manter-se em comunhão com Deus, enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Não tem como. O meu apetite, não, eu gosto, eu vou comer, não sei o quê. Não tem como você ter um relacionamento com Deus quando você faz o que você quer, mesmo sabendo que é prejudicial ao seu corpo. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado, em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito. Se você não cuidar do seu corpo, não tem como você crescer no conhecimento e na graça da palavra de Deus. O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo para a bem-sucedida perfeição de caráter, diz ele. Paulo dizia: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha, Paulo subjugava seu corpo. Para quê? Para que quando ele estivesse pregando aos outros, não seja ele mesmo desqualificado. Paulo, você está pedindo para a gente fazer isso, mas você não faz. É comum isso, né? As pessoas, olha, você faz isso, você faz aquilo, mas eles não fazem, né? Então, Paulo tinha essa preocupação, ele não queria ser desqualificado, não queria dizer que as pessoas dissessem assim: Paulo, por que você está falando isso para nós se você pratica as coisas erradas? E mais, ele diz aqui, ele menciona os frutos do Espírito Santo, estão lá em Gálatas 5, a partir do versículo 20, né? Entre os quais está a temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus vícios. Eu conheci uma senhora, ela fumava, eu não lembro, acho que eram 4 maços de cigarro por dia. 4 maços. Ela apagava um acendendo um no outro, assim, já.
é uma chaminé ambulante. Quando ela aprendeu sobre os prejuízos que o cigarro provoca no organismo, ela falou com Deus: eu nunca mais vou pôr um cigarro na boca. Senhor, coloca a tua mão na minha boca e não permite que eu coloque cigarro mais na minha boca. E Deus ouviu a oração dela. E ela tinha tanta convicção que Deus ia ouvir que ela não comprava de massa, ela comprava de pacote de cigarro. 2, 3 pacotes de cigarro para uma semana e meia, né? E ela tinha alguns pacotes, acho que era um pacote e meio de cigarro ainda, e mais o maço que estava com ela. Ela entregou na mão do marido e falou: eu quero que você destrua tudo isso e enterre no quintal. Destrua, amassa, rasga, joga no quintal e enterra isso aí, que eu nunca mais vou pôr um cigarro na boca. E ela nunca mais pôs um cigarro na boca. Então, se você tem alguma dificuldade com relação a alguma coisa que você sabe que é prejudicial ao seu corpo, nós demos algumas dicas aqui de coisas que não são saudáveis para o corpo. O açúcar, os refrigerantes, a carne de porco, os embutidos, tudo isso é prejudicial ao corpo. A bebida alcoólica, o cigarro. Então, faça um plano com Deus: Senhor, não quero nunca mais colocar nada disso na minha boca. Mas você tem que se livrar do que você tem em casa. Jogar fora, não é para dar para os outros, não, hein? Não dê para os outros aquilo que você sabe que é prejudicial para você, não vai dar para ninguém. Joga fora, destrói, joga fora. E pede para Deus pôr a mão na sua boca e não permitir que você faça nunca mais nada disso. Você não consuma nada que seja prejudicial, não é ao seu corpo, é ao templo do Espírito Santo. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe para que a gente consiga alcançar esse ideal de Deus para nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelos ensinamentos de hoje, pois tu nos ensinaste que determinados alimentos, entre aspas, que consumimos hoje em dia são altamente prejudiciais para o nosso corpo, para o templo do teu Santo Espírito. Te pedimos que nos ajudes a abandonarmos esses vícios, porque muitos deles realmente viram vícios, a gente não tem poder nenhum sobre a nossa vontade, acabamos sendo subjugados por esses produtos, consumindo esses produtos constantemente. Ajuda-nos, coloca a tua mão sobre a nossa boca, não permita que nós comamos nunca mais nenhum desses itens, que nem bebamos, nem façamos uso de nada que seja prejudicial ao corpo que tu nos concedestes, que é o templo do Espírito Santo. Ajuda-nos a cuidar da melhor forma possível do nosso corpo, desse corpo que é nosso, mas nem é nosso. É o templo do Santo Espírito. Fica conosco, abençoe a cada lar, a cada um de nós pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, o nosso próximo assunto vai ser o dom de profecia. O dom de profecia. O que será que é isso? Não perca o próximo estudo, que nós vamos pesquisar e entender melhor sobre isso. Por hoje nós vamos parar por aqui. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo estudo.